Diego olhou para sua plantação destruída pelas pragas e sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. A certeza de que havia perdido absolutamente tudo tomava conta do seu coração. 3 anos de trabalho duro transformados em pó, num único mês de desgraça. E foi nesse momento exato de desespero absoluto que uma mulher surgiu na estrada carregando um saco de sementes. Aquelas sementes mudariam sua vida para sempre. Ele estava ajoelhado no meio da terra seca, as mãos sujas de poeira, o chapéu de cowboy jogado ao lado. Foi quando ouviu o som de passos se aproximando e uma voz feminina gentil perguntou se ele estava bem. Diego levantou os olhos e viu uma jovem de cabelos loiros, compridos com franja. Ela usava um vestido azul claro que balançava na brisa quente do deserto. A moça segurava um saco de tecido contra o peito, como se fosse um tesouro precioso. Ele não sabia ainda, mas aquela estranha carregava nas mãos a salvação que tanto precisava. Antes de continuar, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Diego tinha 33 anos e havia passado os últimos 10 trabalhando naquela terra. Seu pai havia deixado aquele pedaço de chão de herança antes de partir para sempre. Era uma propriedade pequena, apenas alguns hectares de solo árido e difícil de cultivar. Ele tentava fazer a terra produzir com suas próprias mãos calejadas e com o suor do seu rosto. Diego não tinha muito na vida, apenas uma casinha de madeira com telhado remendado várias vezes. Tinha também um cavalo velho chamado Trovão, que era seu único companheiro nas noites solitárias. E carregava no peito a esperança teimosa de que um dia conseguiria viver com dignidade. Mas a natureza tinha outros planos para aquele ano maldito. As pragas haviam chegado sem aviso nenhum, devorando tudo com uma fome insaciável. A moça se aproximou devagar, como quem não quer assustar um animal ferido. Seus passos eram leves na terra seca, quase silenciosos. Ela se ajoelhou ao lado dele, sujando o vestido azul sem se importar nem um pouco. Meu nome é Ana. Ela disse, com uma voz suave, que parecia música aos ouvidos de Diego. Eu moro num rancho a algumas horas daqui e estava indo para a cidade. Preciso levar essas sementes para verificar a qualidade e saber o valor delas. Diego a olhou com olhos vermelhos de tanto chorar. Ele balançou a cabeça em negação, como quem já desistiu de tudo. Não tem mais sentido verificar qualidade de nada. Ele respondeu com a voz embargada pela emoção. Eu perdi tudo, absolutamente tudo que eu tinha nessa terra. As pragas levaram minha plantação inteira e não sobrou nada. Ana olhou ao redor, observando com atenção os restos da plantação destruída. Os pés de milho estavam murchos e comidos pelas pragas, completamente arruinados. As folhas secas, espalhadas pelo chão, formavam um tapete de derrota e tristeza. O vento quente soprava levantando poeira. Como se a própria terra chorasse junto com Diego. Ana tinha 27 anos e conhecia bem a dor de perder algo importante. Ela havia enterrado seu pai há menos de 1 ano, num dia que nunca conseguiria esquecer. A doença o levou rápido demais, sem dar tempo para despedidas adequadas. Desde então, ela e sua mãe Laura vinham lutando para manter a propriedade funcionando. Foram meses muito difíceis, cheios de incertezas e noites sem dormir. Mas na última colheita, finalmente, elas conseguiram uma boa safra. Eu posso ajudar você. Ana disse de repente, tirando Diego dos seus pensamentos sombrios. A voz dela era firme e cheia de bondade genuína. Essas sementes de feijão que eu estou carregando são da nossa última safra. Foi uma safra muito boa, a melhor que já tivemos. Se elas forem aprovadas na cidade, eu posso fornecer sementes para você replantar sua terra. Diego a olhou com desconfiança, os olhos apertados, estudando o rosto dela. A vida havia ensinado ele que ninguém oferece nada de graça nesse mundo cruel. E o que você quer em troca? Ele perguntou secamente. Ana sorriu, um sorriso tímido que iluminou seu rosto bonito como o nascer do sol. Na verdade, eu preciso de ajuda para ir até a cidade. Ela confessou baixinho. É uma viagem perigosa para uma mulher sozinha. Eu ficaria muito mais tranquila se tivesse um homem me acompanhando pelo caminho. Diego considerou a proposta por um longo momento de silêncio. Ele não tinha nada a perder, literalmente nada além da própria vida. Sua plantação estava morta, sem chance de recuperação. Seu orgulho estava ferido depois de tantos fracassos seguidos. E sua esperança estava quase extinta, apenas uma brasa fraca no fundo do peito. Mas aquela moça de olhos azuis e sorriso gentil estava oferecendo uma chance. Por menor que fosse, era uma chance de recomeçar do zero. Tudo bem, eu aceito. Ele disse finalmente, se levantando e limpando a poeira das calças. Eu acompanho você até a cidade com prazer.
Mas não prometo ser boa companhia no caminho. Meu coração está pesado demais para conversas alegres. Ana sentiu compreensiva, sem fazer perguntas. E eles partiram juntos naquela mesma tarde quente. Ele montado no velho trovão e ela numa égua malhada chamada Estrela. A viagem até a cidade durou quase um dia inteiro de cavalgada. O sol castigava sem piedade e a estrada era longa e empoeirada. Durante o trajeto, Diego foi descobrindo que Ana era muito mais do que uma simples fazendeira. Ela tinha uma alma profunda e uma história cheia de lições. Ana contou sobre a morte do pai, sobre as lágrimas que derramou no funeral. Contou sobre como ele havia construído o rancho do zero, com as próprias mãos. Com muito trabalho e determinação, ele ergueu tudo sozinho a partir do nada. Ana também contou como ela e a mãe ficaram completamente perdidas nos primeiros meses. Sem saber como continuar, sem saber se conseguiriam sobreviver sozinhas. Mas nós não desistimos. Ana disse com orgulho na voz. Minha mãe Laura é a mulher mais forte que eu conheço. Ela me ensinou que chorar é permitido, mas desistir jamais será uma opção. Diego ouviu em silêncio respeitoso, sentindo algo dentro dele começar a mudar. Quando chegaram à cidade, o sol já estava se pondo no horizonte em tons de laranja. As ruas estavam cheias de gente fazendo as últimas compras do dia. Comerciantes gritavam oferecendo seus produtos e crianças corriam entre as carroças. Ana guiou Diego até um armazém grande no final da rua principal. Lá dentro, um homem de barba branca examinou as sementes com muito cuidado. Ele pesou cada punhado numa balança antiga, observando contra a luz da janela. Testou a firmeza com os dedos experientes de quem faz aquilo há décadas. Diego e Ana esperavam em silêncio, mal conseguindo respirar de ansiedade. Depois de vários minutos de tensão, o velho finalmente sorriu satisfeito. Anunciou que aquelas eram as melhores sementes de feijão que ele havia visto em muitos anos. Ana deixou escapar um grito de alegria que ecoou pelo armazém. Sem pensar, ela abraçou Diego com força. Os braços finos envolveram o pescoço dele, num gesto espontâneo de felicidade pura. Diego ficou paralisado por um instante. Sentiu o perfume suave dos cabelos dela e o calor do corpo dela contra o seu. Alguma coisa despertou em seu coração adormecido. Nós estamos salvos? Ana exclamou radiante, se afastando com as bochechas coradas de vergonha pelo abraço. Essas sementes vão nos render um bom dinheiro. Vamos poder expandir a plantação e melhorar o rancho? Diego sorriu pela primeira vez em semanas de tristeza. Um sorriso pequeno, mas genuíno, que transformou seu rosto cansado. Fico feliz por você. Ele disse sinceramente, com o coração mais leve. Você e sua mãe merecem essa vitória. Depois de tudo que passaram, Ana o olhou com gratidão brilhando nos olhos azuis. E então fez uma proposta que mudaria o rumo de tudo. Diego, eu preciso trazer toda a safra para vender aqui na cidade. Ela começou hesitante. Mas é muita coisa para eu e minha mãe carregarmos sozinhas. São muitos sacos pesados. Você poderia nos ajudar com o transporte? Em troca, eu forneço alimento para você e sementes para replantar sua terra. Diego considerou a oferta com atenção. Era mais do que generoso, era praticamente um presente caído do céu. Uma oportunidade aparecendo numa época em que ele não tinha absolutamente nada. Eu aceito de coração. Ele respondeu estendendo a mão para selar o acordo. Ana apertou a mão dele com firmeza e confiança. E naquele aperto de mão simples, nasceu uma parceria que nenhum dos dois imaginava onde iria parar. Na manhã seguinte, eles partiram de volta pelo mesmo caminho empoeirado. Dessa vez a viagem pareceu mais curta, porque as conversas fluíam com facilidade entre eles. Ana descobriu que Diego tinha uma risada bonita e contagiante, quando se permitia rir. E Diego descobriu que Ana tinha um jeito especial de ver o mundo. Um jeito otimista que fazia os problemas parecerem menores. Quando finalmente chegaram ao rancho da família de Ana, Diego ficou impressionado. Era uma propriedade grande e bem cuidada, com uma casa de madeira pintada de branco. Tinha um celeiro vermelho imponente, currais organizados e hectares de plantação verde se estendendo. Uma mulher de 55 anos apareceu na varanda, quando ouviu os cavalos. Ela tinha cabelos grisalhos presos num coque prático e roupas simples de fazenda. Seu sorriso acolhedor lembrava muito o sorriso de Ana. Era Laura, a mãe dedicada. Ela desceu os degraus da varanda para receber os visitantes com hospitalidade. Então você é o Diego que minha filha mencionou na carta? Ela disse apertando a mão dele com vigor. Seja muito bem-vindo ao nosso rancho. E muito obrigada por ter acompanhado minha Ana naquela viagem perigosa.
Diego ficou no rancho por uma semana inteira, ajudando a preparar a safra para o transporte. Ele trabalhou duro do nascer ao pôr do sol, sem reclamar uma única vez. Carregou sacos pesados de sementes, organizou as carroças e consertou cercas que precisavam de reparo. Limpou o celeiro, cuidou dos animais e fez tudo o que precisava ser feito. Durante esse tempo de convivência, ele foi se sentindo cada vez mais parte daquela família. Duas mulheres fortes que haviam aprendido a sobreviver num mundo difícil. Laura cozinhava para ele como se fosse um filho que voltou para casa. E Ana trabalhava ao lado dele nos campos todos os dias, como se fossem parceiros de longa data. Numa noite de quinta-feira, depois de um jantar delicioso de ensopado com pão caseiro, Laura chamou Diego para conversar. Eles se sentaram na varanda sob as estrelas, enquanto Ana lavava os pratos na cozinha. Diego, eu andei observando você essa semana toda. Laura começou com voz maternal. Posso ver que você é um homem trabalhador, honesto e de bom coração. Ana me contou sobre sua situação, sobre sua terra que não está dando retorno. E eu fiquei pensando, até que decidi fazer uma proposta para você. Diego engoliu em seco, sem saber o que esperar. Seu coração batia forte de ansiedade. Laura continuou com um sorriso gentil iluminando seu rosto. Desde que meu marido partiu, esse rancho tem sido pesado demais para apenas duas mulheres. Nós precisamos de ajuda, de braços fortes para o trabalho duro. Precisamos de alguém que entenda de plantação e de terra. Você pode vir morar aqui conosco e trabalhar na propriedade. Em troca, você terá um teto sobre sua cabeça, comida na mesa e um lugar para chamar de lar. Diego sentiu os olhos arderem com lágrimas, que lutou para segurar. Ele olhou para aquela senhora bondosa que mal conhecia, mas que estava oferecendo tudo. Eu não sei nem o que dizer. Diego murmurou com a voz embargada. Eu mal conheço vocês, e a senhora está me oferecendo um lugar na sua casa e na sua família. Laura colocou a mão no ombro dele com carinho maternal. Às vezes a família que a gente escolhe é mais forte do que a família de sangue, ela disse sabiamente. Eu vejo bondade nos seus olhos. Diego, eu vejo um homem bom que só precisa de uma chance. Deixa a gente ser essa chance para você. Diego baixou a cabeça por um momento, lutando contra as lágrimas. Quando levantou, havia tomado sua decisão. Eu aceito com todo o coração, ele disse simplesmente. E prometo que não vou decepcionar vocês. Os meses que se seguiram foram os mais felizes de toda a vida de Diego. Ele se mudou para um pequeno quarto aconchegante nos fundos do celeiro. Laura havia preparado o espaço especialmente para ele, com carinho e atenção. Tinha uma cama confortável com lençóis limpos, uma cômoda para suas poucas roupas, e uma janela que dava vista para os campos de plantação. Ele acordava todos os dias antes do sol nascer, e trabalhava até o sol se pôr, mas não sentia o peso do trabalho, porque não estava mais sozinho. Tinha Laura para conversar durante as refeições, tinha Ana para trabalhar ao seu lado nos campos, e tinha um propósito maior, que além da simples sobrevivência. E foi durante esses meses de convivência que Diego percebeu algo crescendo em seu coração. Ele estava completamente apaixonado por Ana. Apaixonado pelo jeito gracioso como ela amarrava os cabelos loiros num rabo de cavalo. Apaixonado pelo jeito doce como ela cantarolava canções antigas, enquanto alimentava os animais. Apaixonado pelo jeito como ela ria das piadas ruins dele, como se fossem as coisas mais engraçadas. Apaixonado por cada pequeno detalhe daquela mulher extraordinária. Diego guardou esse sentimento em segredo por muitas semanas. Tinha medo de estragar a harmonia que havia se estabelecido entre eles. Mas Laura, com aquela sabedoria de mãe que tudo vê, notou os olhares que Diego lançava para sua filha. Ela via como os olhos dele brilhavam quando Ana entrava no cômodo. Numa tarde de domingo, enquanto Ana estava na cidade. Laura se aproximou de Diego. Ele estava consertando uma cerca quebrada, concentrado no trabalho. Você está apaixonado pela minha filha, não está? Ela disse sem rodeios. Diego quase deixou o martelo cair de susto. Ele olhou para Laura com o rosto vermelho de vergonha. Laura riu com carinho diante da reação dele. Não precisa ficar envergonhado, Diego. O amor é a coisa mais bonita que existe. Eu ficaria muito feliz se um homem bom como você amasse minha Ana. Diego respirou fundo e decidiu ser honesto. Eu amo ela? Sim, senhora. Ele confessou finalmente. Eu amo ela mais do que jamais amei qualquer coisa na minha vida. Mas eu tenho medo de falar, tenho medo de estragar tudo. Laura sorriu e colocou a mão no rosto dele como uma mãe faria. Meu querido Diego, o medo é natural, ela disse suavemente.
Mas o medo não pode ser maior do que o amor. A vida é curta demais para guardar sentimentos importantes. Fale com ela, abra seu coração e deixe que o destino faça o resto. Diego assentiu, sentindo uma coragem nova nascer dentro de si. Ele ia declarar seu amor para Ana. A oportunidade surgiu numa manhã linda de primavera. As flores silvestres haviam transformado os campos num tapete colorido e perfumado. Diego acordou mais cedo que o normal naquele dia especial. Vestiu sua melhor camisa, a que Laura havia costurado para ele. Penteou os cabelos e aparou a barba com cuidado. Foi encontrar Ana na lavoura, onde ela já estava trabalhando com uma enxada nas mãos. O sol iluminava seus cabelos loiros como um halo dourado. Ana, eu preciso falar uma coisa importante. Ele chamou com a voz tremendo de nervosismo. Ana largou a enxada e se virou para ele. Seus olhos azuis brilhavam curiosos, sob a luz suave da manhã. Diego respirou fundo e começou a falar. Quando você me encontrou naquele dia na estrada, eu estava destruído. Eu tinha perdido minha plantação, minha esperança, minha vontade de continuar. Mas você apareceu com aquele saco de sementes e mudou tudo. Você me deu uma chance quando ninguém mais daria. Você me trouxe para sua casa. Você e sua mãe me trataram como família. Em algum momento desses meses, trabalhando ao seu lado, eu me apaixonei por você, Ana. Eu amo você com todo o meu coração. E eu queria saber se você aceita se casar comigo. Ana ficou em silêncio por um momento, que pareceu uma eternidade para Diego. Lágrimas começaram a escorrer pelos olhos dela. Diego sentiu seu coração afundar, pensando que havia cometido um erro terrível. Mas então Ana sorriu, aquele sorriso lindo que ele amava tanto. Ela se jogou nos braços dele num abraço apertado. Sim, eu aceito. Ela sussurrou contra o peito dele. Sim, eu aceito me casar com você. Diego, eu também amo você. Amo desde o dia em que vi você ajoelhado naquela terra destruída. Eu vi força em você, mesmo quando você não conseguia ver. Eu soube naquele momento que você era especial. Diego abraçou de volta com toda a força. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, sem vergonha nenhuma. Eles ficaram ali no meio da lavoura por um longo tempo. Dois corações batendo juntos, duas almas que haviam se encontrado nas circunstâncias mais improváveis. Quando finalmente se separaram, viram Laura observando de longe na varanda. A velha senhora tinha um sorriso enorme no rosto e lágrimas nos olhos. Ela havia torcido para aquele momento desde o primeiro dia. Nas semanas seguintes, Diego tomou a decisão de vender seu antigo rancho. A terra que seu pai havia deixado não tinha mais valor sentimental. Aquele lugar representava dor e solidão. Seu lar agora era ali, com Ana e Laura. A venda rendeu um bom dinheiro, que ele investiu na propriedade da família. Comprou novos equipamentos, ampliou a área de plantação e construiu um celeiro maior. Era sua forma de contribuir para o futuro que eles estavam construindo juntos. O casamento aconteceu numa tarde dourada de outono. As folhas das árvores caíam lentamente, como uma chuva de ouro sobre os convidados. Não foi uma cerimônia grande ou luxuosa. Apenas alguns vizinhos que haviam se tornado amigos verdadeiros. E comerciantes da cidade que admiravam a família trabalhadora. Laura foi a testemunha mais importante de todas. Ana usava um vestido branco simples, que havia pertencido à sua mãe. Diego usava um terno preto emprestado de um vizinho generoso. Mas nenhum dos dois se importava com detalhes. O que importava era o amor que transbordava em cada olhar. Quando foram declarados marido e mulher, Diego beijou Ana com toda a ternura do seu coração. Os convidados aplaudiam entusiasmados, e Laura chorava de felicidade. Diego pensou em como a vida é imprevisível. Há poucos meses, ele estava ajoelhado numa terra destruída, sem esperança e sem futuro. E agora ele tinha uma esposa que amava, uma sogra que o tratava como filho e um rancho próspero. Uma vida inteira de felicidade estava pela frente. 5 anos depois, o rancho havia triplicado de tamanho. Tornou-se um dos mais prósperos da região. Diego e Ana tinham 2 filhos lindos e saudáveis. Um menino de 4 anos com os olhos castanhos do pai e uma menina de 2 anos com os cabelos loiros da mãe. Laura, agora com 60 anos, ainda estava forte e cheia de energia. Passava os dias mimando os netos adorados e contando histórias sobre o avô que eles nunca conheceram. A família havia crescido, o amor havia se multiplicado e a felicidade era constante naquele lar. Numa tarde qualquer, Diego estava sentado na varanda contemplando a vida. Observava seus filhos brincarem no quintal, enquanto Ana preparava o jantar na cozinha. O cheiro delicioso da comida chegava até ele pelo vento.
Laura se sentou ao lado dele, com uma xícara de café nas mãos. Você se lembra daquele dia em que Ana encontrou você na estrada? Ela perguntou olhando para o horizonte. Diego sorriu e assentiu. Como eu poderia esquecer? Ele respondeu. Foi o pior e o melhor dia da minha vida, ao mesmo tempo. Laura tomou um gole do café e continuou. Sabe, eu sempre acreditei que tudo acontece por uma razão. Aquelas pragas destruíram sua plantação, mas foi isso que colocou você no caminho da minha filha. Às vezes a gente precisa perder tudo para encontrar o que realmente importa. Diego olhou para a sogra com gratidão nos olhos. A senhora tinha razão naquele dia na varanda. Ele disse emocionado. A família que a gente escolhe pode ser mais forte do que qualquer coisa. Vocês me escolheram, e eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente. Ana apareceu na porta da cozinha, chamando todos para o jantar com seu sorriso radiante. Diego se levantou para ir ao encontro da sua esposa. Ele a beijou suavemente na testa e sussurrou um "eu te amo". Ela retribuiu com um sorriso cheio de amor. E enquanto a família se reunia ao redor da mesa, Diego pensou naquelas sementes de feijão. Elas haviam plantado muito mais do que uma nova safra. Haviam plantado amor, haviam plantado esperança, haviam plantado uma família inteira. Uma família que crescia mais forte a cada dia, naquele rancho do Velho Oeste.